Olá, meus irmãos e amigos, tudo bem? Paz de Cristo a todos. Chamo a sua atenção para continuarmos estudando aqui, falando sobre o tema Vencendo Sempre. Baseado aqui em Isaías 54:17, que nos diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Toda ferramenta, isto é, toda arma preparada contra ti, não prosperará. Eu falei no vídeo introdutório, na introdução, que existem 3 arsenais de armas, 3 fontes de armas, as quais pelejam contra cada um de nós. E o pior arsenal de arma está dentro de mim, está dentro de você. De maneira que, se você vencer a si mesmo, você é um servo de Deus de sucesso. Porque dentro de você é que estão as armas inseparáveis. E hoje nós vamos falar de uma que se chama dúvida. A arma da dúvida que está dentro de cada um de nós. Podemos comparar a dúvida a quê? Por exemplo, o nosso irmão Tiago, o apóstolo Tiago, ele compara a dúvida com a onda do mar. Veja isso. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Veja que a dúvida, ela traz um impedimento. Tiago compara a dúvida com a onda do mar, e eu quero comparar a dúvida com 2 coisas. Para mim, é uma opinião minha, a dúvida ela é a periferia da incredulidade. Você sabe que todo o pecado está alicerçado na incredulidade. A incredulidade é o alicerce de toda transgressão, de toda iniquidade, de todo o pecado. Aos arredores, na periferia da incredulidade, está a dúvida. E sem falar que estas 2 palavras, incredulidade e dúvida, elas até são, digamos, sinônimas, porque existem tradução que fala incredulidade e existem tradução que fala dúvida. Isto não é em todos os casos, em todas as referências bíblicas, ok? E em segundo lugar, segundo ponto, é que eu quero trazer aqui 3 personagens que tinham tudo para crer, mas teve momento de dúvida. Abraão, Moisés e Pedro. Veja isso. Abraão, Deus tinha falado com ele que toda a terra seria dele.
terra esta que ele já vinha andando sobre ela. E Deus falou que a terra seria dele. E então, podemos ver que o Senhor fala que a terra será dele. Em Gênesis capítulo 12, versículo 7, em Gênesis capítulo 13, versículos 14 ao 17, em Gênesis capítulo 15, versículo 7, Deus fala que a terra é dele, será dele. Mas no versículo 8 do capítulo 15 de Gênesis, ele manifesta uma dúvida. Ele diz: como saberei que hei de herdá-la? Como saberei que hei de herdar essa terra? Então, tinha tudo para crer, mas duvidou. E veja que Abraão é um personagem, digamos, é a fé personificada. Abraão é como a fé personificada. Isso é sem dúvida. Abraão glorificou a Deus. Abraão era homem de Deus, andava com Deus. Mas teve momento de incredulidade e isso é notório. Louvado seja Deus. Agora, outro que tinha tudo para crer é Moisés. Veja isso. Em Êxodo capítulo de número 6 e versículo de número 12, diz a palavra do Senhor, que ele fala para Deus. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Deus está falando para ele, mostrando que está com ele, mostrando que é Deus quem manda no pedaço, é Deus quem manda no homem, mas mesmo assim ele duvidou. E outro, você já pode imaginar quem é o Pedro. Pedro, no capítulo 14 de Mateus, versículos 27 ao 31. Pedro realmente se dispôs a andar por cima das águas para verificar que era Jesus que estava falando. Vem, Pedro. Mas aí ele veio a se afundar na água. E Jesus estendeu a mão e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? 14 e 31 de Mateus. Agora, como podemos curar este mal? Como podemos corrigir a dúvida? Como podemos crer na hora da dúvida? Existem algumas referências bíblicas que eu quero trazer para você. Uma está aqui em Deuteronômio, capítulo 30, e versículo de número 19. Diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Escolhe, pois, a vida, está diante de ti, a vida e a morte. Escolhe a vida e viva. Deus dá as duas opções e aconselha que você venha a escolher a vida. Também, Josué capítulo 24, versículo 15. Josué, eu quero ler só o final do versículo, que diz assim: porém eu e a minha casa servirei ao Senhor. Se vocês quiserem ficar com os deuses da além do rio, seja qual for o Deus que você queira escolher, fique. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Veja ainda comigo, 1 Reis, primeiro livro dos Reis,
capítulo 18 e versículo 21, que diz: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Versículos que mostram-nos que temos que tomar decisão. Você não pode ficar em cima do muro. Outra coisa com a qual eu comparo a dúvida. A dúvida é um muro que se levanta entre a fé e a incredulidade. E muita gente fica em cima do muro sem saber se vai para lá, se vem para cá. E a palavra de Deus está mandando você decidir hoje. Você precisa tomar a decisão hoje de ficar do lado da fé, de crer realmente no Senhor, porque Ele sim é o alvo da nossa crença. Vale a pena crer neste Deus poderoso. Veja ainda Mateus capítulo 6, versículo 24, palavras de Jesus. Diz assim, 6 e 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aí, vai ficar em cima do muro? Fé ou incredulidade? Decida do lado da fé. Fique do lado da fé e receberás vida em Cristo Jesus. Deus abençoe e fica com esta palavra.